Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui, para aqueles que vão chegar no futuro, para aqueles que vão assistir depois. Meu nome é Rodolfo Braga e hoje eu recebo com toda alegria aqui David Panceira, quem na verdade o matemático, filósofo aí, David Panceira, a quem eu muito agradeço aí esse convite por estar aqui, agradeço profundamente. Eu fiz o curso dele lá da Brasil Paralelo, recomendo a todos que o façam também. Acompanho ele aqui nas postagens do Instagram, são postagens filosóficas, matemáticas, dicas de leitura, de história, de filosofia. E assim, eu recomendo a todos profundamente. David, é um prazer estar com você aqui, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Primeiramente, você está me escutando bem aqui? Tá tudo Estou bem com o perfeitamente. áudio? Você também está bem, né? Perfeitamente. Então, Beleza. muito obrigado pelo convite, Rodolfo. Obrigado pela introdução hiperbólica, mas é assim que tem que ser. Muito bem, mas olha, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme para mim estar aqui com você. E ainda mais para falar sobre esse assunto, né, acho que é de suma importância, dados os eventos e o que vem ocorrendo na sociedade contemporânea, não é mesmo? Exatamente. Queria agradecer sempre aqui e queria avisar o seguinte, as pessoas que quiserem depois, David, fazer só um merchan aqui meu aqui, é o seguinte, Claro. eu tenho um curso no meu perfil pessoal, eu faço todo dia live, independente da hora, às vezes, a única hora que eu tenho é às vezes depois de meia-noite, mas eu faço cumprir ali uma live todos os dias de história da filosofia. E existem alguns Perfeito. assuntos ali que eu tenho tratado, principalmente ali no Aristóteles, mais à frente eu vou tratar dos medievais, ontem eu fiz uma live sobre o ecletismo ainda, ou seja, mesmo eu fazendo live todos os dias, o Aristóteles foram 25 aulas, se eu não me engano, ou 30 Sim. aulas, agora não lembro direito. Eu fiquei muito tempo ali no Aristóteles, depois eu fiz 15 aulas de Platão, 25 de Aristóteles, tem umas 10 ali dos pré-socráticos ali mais ou menos, e aí depois eu vou avançar mais esse nosso tema de modo mais inteligente, mais interessante lá na Idade Média. Então, deixa eu anunciar que o Perfeito. nosso tema é a imaterialidade do intelecto. Eu Exato. queria, de repente, se você pudesse falar para a gente um pouco aí, David, essa questão, por exemplo, do como as pessoas, na verdade, podem entender que o intelecto é imaterial. Mas antes, assim, Perfeito. você podia fazer aquele caminho que você já viu você fazendo no seu curso, por exemplo, de falar, por exemplo, da prova da alma humana, desse movimento interno que os seres têm. Você pode, por exemplo, Perfeito. falar para a gente sobre isso daí, para depois a gente encaminhar para Com a certeza. realidade de Com fato. certeza, né? Com certeza, com o maior prazer, né? Mas eu gostaria antes de introduzir uma definição de inteligência, né? Porque a gente ouve e gosta de ouvir muito a palavra inteligência, o termo, né? Inteligência artificial. Agora, sobre a condição de possibilidade disso, se esse termo ele faz sentido em termos de possibilidade metafísica, ninguém se pergunta, né? Na verdade, ele é um termo que não tem sentido uma vez que você define o que de fato é inteligência, né? A gente vai começar a definir inteligência da seguinte forma: inteligência é a capacidade de apreensão da realidade, certo? Então, quanto mais inteligente uma pessoa for, mais ela apreende a realidade. Quanto menos inteligente ela for, menos ela apreende a realidade. Então, inicialmente, a gente já tem que partir de um pressuposto básico, né? Mas que todos nós temos, com exceção de alguns idealistas e talvez solipsistas, etc., mas de que a realidade existe, né? Ou seja, existe algo que nós chamamos de real, né? Ou, como o Chesterton, escrevendo a biografia de São Tomás de Aquino, ele fala que São Tomás tem a ousadia de uma criança de dizer que existe existe algo, que é a ousadia de uma criança. Então nós todos aqui estamos partilhando da ousadia de uma criança para dizer que existe uma realidade. Bom, depois a gente volta nessa definição, tá?
Então, mas marquem aí, a inteligência é a capacidade de apreensão da realidade. Agora, como que essa capacidade, né, ela se manifesta nessa figura que nós chamamos homem, nessa espécie, nesse gênero, dependendo de onde você parte, né, que a gente chama de homem. E para isso a gente tem que voltar um pouco lá para Aristóteles, já que você já deu 25 aulas sobre Aristóteles aí, você vai me ajudar aí. Mas a gente tem que voltar um pouco para Aristóteles, especialmente para os gregos, né, de como eles viam a natureza humana. Né? Então, a primeira coisa a se notar é a existência de natureza. Ou seja, existe isso que a gente chama de natureza e que nós identificamos em coisas em comuns. Né? E se existe isso, né? Como que se dá? A gente identifica essa natureza por um conjunto de propriedades. Que por exemplo, eu encontro no Rodolfo, eu sei que o Rodolfo tem características de ter 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca, etc. Se movimenta, fala, etc, etc, etc. E eu vejo isso em mim, vejo isso num outro, no fulano. Então eu encontro um conjunto de características, eu chamo isso de existe uma natureza comum a nós, né? Ou há algo mais profundo, que a gente pode dizer que esse conjunto de atributos que eu identifico em comum, eles só se manifestam porque primariamente, num nível ontológico abaixo, existe esse negócio chamado natureza. Ou seja, perceba que essas são 2 abordagens e que vão determinar completamente o debate, né? Que na verdade uma abordagem que tende ao conceptualismo nominalismo, né? Que é essa abordagem que você olha apenas para as propriedades e você identifica um nome comum a partir das propriedades, e a abordagem realista, que é onde a gente gosta e os gregos partiram, e onde a gente também está, né? E os medievais estão, e etc. É que a gente tem esse nível abaixo ontológico e as propriedades se manifestam por causa desse nível. Então é uma abordagem de baixo para cima, né? E a outra é uma abordagem de cima para baixo, mas sem existir esse baixo, porque é apenas um nome que nós damos para isso, né? Para a natureza. Mas bom, veja, todos nós observamos no mundo natural, nesse mundo real que nós assumimos no começo da live, movimentos, mudanças. É um café que esfria, é uma árvore que pega um fogo e se consome, é nós mesmo assim, na nossa própria vida, no começo do dia até o fim do dia, cheia de movimento, ou no começo da nossa vida fora do útero, né? Ou seja, quando a gente nasce até agora, a gente aconteceu um movimento. Agora, veja, o que permite, né? Que princípio, se existe algum princípio na realidade, que permite que a gente identifique uma identidade no movimento? Como é que eu consigo identificar que o Rodolfo, que era bebê, né? É o mesmo Rodolfo que está aqui agora nessa live. O Rodolfo que era bebê sofreu trocentas mudanças. Você cresceu, você teve comprimento. Nesses atributos que a gente chama de acidentais, você mudou completamente, não é mesmo? E eu, desde que aqui também, é a mesma coisa. Ou algum movimento normal aí no café que esfria, né? O café que começa, que está na sua mesa e é quente, quando você coloca na sua mesa. Passa-se algumas horas, aquele café vira frio. O que te permite dizer que é o mesmo café que está mudando? Né? Bom, a gente vai ter, nesse debate do movimento, 2 grandes posições na Grécia Antiga, nos pré-socráticos especificamente. Né? A posição de Parmênides, né? E a posição de Heráclito. Né? Ou seja, o Parmênides vai dizer assim, olha, não pode haver esse movimento aí que você tá pensando, isso é tudo aparente. Na verdade, existe um ser estático único e esse movimento é aparente. Por que ele diz isso? Porque, olha, veja, o café, antes dele se tornar frio, ele não era frio, não tinha ser. E do não ser, não pode vir o ser. Não é? E aí ele diz, pô, então esse movimento todo que nós observamos, ele é aparente, ele não é real. Né? E só existe um ser estático, e na verdade o movimento não existe. Então existe uma natureza comum a todos, o ser estático a todos. Né?
a todas as coisas do mundo. Essa é a posição de Parmênides. E o Zenão, seu discípulo, formula o famoso paradoxo de Zenão, né, que nós, na matemática, e todo mundo aí conhece, né? Para mostrar o posicionamento de Parmênides, para mostrar o quão o movimento, você assumir que existe um movimento real, ele é absurdo. E do outro lado, tem o outro extremo, que é a posição de Heráclito, que vai dizer que, poxa, tudo é movimento. É a famosa frase, né, que ninguém se banha no mesmo rio por duas vezes, né? Ou seja, para o Heráclito é tudo um devir, é tudo um vir a ser. A gente nunca está no nível de ser. Mas esse problema de identidade, ele vai se diluir no Heráclito, né? A gente não consegue garantir que o próprio Heráclito, que faz o pensamento de que tudo é devir, é o mesmo que iniciou o próprio pensamento. Ele já mudou. Ele já não é o mesmo de antes, né? Então você tem esses problemas. Aí surge Aristóteles e diz o seguinte: olha, vocês dois estão certos, vocês dois estão olhando para a realidade, só que de ponto de vista diferente. Enquanto de fato do não ser não pode vir o ser, né? Que o Parmênides dizia, ou também que o Heráclito observa que tudo está em movimento, está tendo um movimento contínuo nas coisas, também é verdade. E o que o Aristóteles diz é que existem umas características potenciais, né? Que garantem que aquele café que esfria, por exemplo, ele tinha nele uma espécie de ser em potência, né? E que é atualizado em algum momento. Então não é do que do não ser vem o ser. Existe o ser ali, só que o ser em potência. E agora, para garantir a identidade, o Aristóteles diz: existe um princípio que me faz identificar que esse movimento ocorre por causa desse princípio. E esse princípio onde o movimento acontece, que me garante a identidade do movimento, né, e a integridade e tudo mais, é o que Aristóteles chama de natureza, né? Então, a partir da observação do mundo real, né, o Aristóteles chega nesse conceito, nesse princípio do movimento. E hoje, quando a gente está falando do movimento aqui, é a passagem para ser bem técnico, né, é a passagem da potência ao ato, né? Então, quando você tem alguma coisa em potência, essa coisa ela é atualizada por algo que já está em ato, você tem o conceito técnico aristotélico de movimento. Mas esse movimento ocorre, então, nesse princípio, do que a gente pode chamar de princípio do movimento, que é chamado de natureza. Então, as naturezas existem. Tá? E agora, todas as coisas do mundo natural possuem essa natureza, né? Possui uma natureza, tem uma natureza. Tudo que está em movimento acontece essa natureza está presente. E inclusive nós, homens. Né? E aí Aristóteles começa a discorrer acerca dessa natureza e seu círculo de latência, né, vamos chamar. Ou seja, a partir dessa natureza que existe, o que eu consigo encontrar de propriedades que derivam imediatamente dela. É aqui que está embasada a ciência, tá bom? Quando a gente está falando de lei natural, a gente tem essa possibilidade, aliás, de lei da física, a gente tem essa possibilidade de falar de lei da física porque existe uma natureza comum a todos os objetos que satisfazem aquela determinada lei, né? E ele começa a discorrer, então, e perceber que a partir desse conceito de natureza você consegue encontrar o que eu chamo, né, na verdade o Olavo chama disso, mas de círculo de latência dessa essência, dessa natureza, né? Ou seja, que são as propriedades, né? que saem de propriedades essenciais, que são derivadas porque aquela natureza é o que ela é, né? E nós homens somos assim, nós temos uma natureza, a saber, a natureza humana, né? Todos nós chamamos de natureza humana. E essa natureza humana, ela possui um conjunto de atributos, que são os atributos que a gente chama, né, atributos da alma. Que o Aristóteles começa a discorrer lá no De Anima, né? Ele começa a dar as diretrizes disso, mas que é aperfeiçoado muito mais por São Tomás de Aquino na Suma Teológica, nas questões disputadas sobre a alma, né? Lá você tem um aperfeiçoamento muito forte acerca dos atributos da alma, de como ela relaciona com o corpo. Bom, mas todos os seres vivos que possuem esse movimento, esse dinamismo interno, né, o Aristóteles vai chamar essa natureza de alma.
Então, aqueles seres que a gente chama de seres vivos, que possuem esse dinamismo interno, o Aristóteles chama essa natureza que existe neles de alma. Certo? Então, a gente tem aqui seres vegetativos, seres, os animais, né, etc., animais racionais, nós e por aí vai. E a gente percebe que essas classes de seres, né, os seres vivos, seres vegetativos, eles compartilham de uma capacidade, tá, por ele ter essa natureza de ser uma árvore, por exemplo, ser vegetativo. Ele tem uma capacidade nutritiva, né, uma capacidade de crescimento. Então, não é mesmo? Então, ele tem isso intrínseco nele. E uma capacidade de reprodução. Ou seja, Ô, por David, ele ter a natureza que ele tem. me Oi? permite? Claro, pode falar. Só uma coisa interessante acerca disso, essa coisa da capacidade de nutrir e tal, de crescer, reproduzir, tem uma coisa muito interessante, se a gente pega a própria filosofia aristotélica, né? Se a gente tem ali, por exemplo, eu menciono isso numa das aulas nossas, quando eu falo da usiologia aristotélica, né? E depois na psicologia aristotélica, porque Aristóteles se pergunta, o que é substância, né? Ele fala que pode ser a matéria, a forma ou o símbolo. Ele fala que podem ser três coisas. Sendo que, assim, se nós tivéssemos que falar que esses seres com essa parte vegetativa, que eles fazem, né? Que é característico deles, né? Que seria a nutrição? Se eu tivesse que definir, por exemplo, eu falar, como é que eu posso definir a nutrição? Seria eu conseguir pegar uma matéria que não é minha e transformar em matéria minha. O que vai acontecer com o sínulo depois é que os seres que têm alma sensitiva vão poder pegar a forma, vamos dizer assim, forma acidental das coisas e trazer para si. E só o ser humano, provavelmente, é o que você vai deduzir já já, estou até antecipando, me perdoe, mas os seres humanos eles são capazes de pegar essa forma mais interna, última, que está assim, e transformar em ato na sua capacidade intelectiva. É engraçado que assim, essa coisa da noção de substância em Aristóteles está extremamente ligado, estou pegando 3 e 3 aqui, né? Essa noção do que é substância em Aristóteles está extremamente ligada com essas três atividades, né? Essas atividades, esses atributos, né? Que você está mencionando aí. Desculpa. Exato, não, perfeito. Pode me interromper em qualquer momento e fazer essas colocações que são ótimas, né? Perfeito, exatamente, né? Eu não quis tocar muito no ponto de substância aqui, né? Porque eu quero falar um pouco mais sobre as naturezas, os atributos da alma para chegar nessa capacidade de cognição material que a gente falou, que é de fato que você falou, né? Que você comentou, que é de fato você captar, né? E tornar, que é uma capacidade intelectiva, que vai chegar no intelecto, que é um dos atributos da natureza humana, dessa alma humana, né? Essa capacidade de captar essas formas substanciais das coisas, essas formas, o que é das coisas. E vou chegar lá, não vou me atropelar, mas é porque por causa dessa característica, justamente aqui reside o argumento da imortalidade da alma, né? É por causa dessa característica e de que o mundo corpóreo ele é formado por uma composição entre matéria e forma de maneira ilomórfica, né? Ou seja, você acha a forma como determinante daquilo que é indeterminado, que é a matéria, né? E a matéria é transformada, portanto, por essa forma que é recebida. É aqui que está a chave para você argumentar que o intelecto é imaterial, né? Mas bom, vamos voltar um pouco. Então temos essas capacidades nutritivas de reprodução e de crescimento, né? Depois, se você for um pouco para os animais, que não são racionais, né? Você vai um pouco ali para o cachorro, um cavalo, sei lá, qualquer outro bicho aí que você queira. Você começa a notar que existe um pouquinho, uns atributos um pouquinho acima, né? Mas que são compartilhados por todos também. Que são eu divido, né? Eu uso uma nomenclatura de divisão em dois grandes atributos, aliás, né? Quer dizer, se você olhar para o ser humano, eu divido em três. Para os animais é um só. Mas para os seres humanos são três, que eu chamo de percepção, que tem essa divisão em três tipos de percepção, né? O intelecto e a vontade. O intelecto e a vontade, a gente vai falar deles daqui a pouco, e agora a gente vai focar na percepção.
E a percepção é de fato o que os animais compartilham conosco, né? E essa percepção está dividida, então, em três grandes características, né? Que é a percepção sensorial, que é o que os animais têm, de ouvido, tato, paladar, olfato, audição, que nós também temos, que é aquela característica, aquele atributo que te faz ter contato com o mundo exterior, né? Ou seja, que eles recebem informação a partir disso. Depois tem a percepção cognitiva, que são 4 sentidos interiores, né, que é o senso comum, que é o que organiza toda essa informação que você recebe desses 5 sentidos exteriores, que os animais também recebem, tá? Eu estou falando você aqui porque nós somos animais também, né? Claro. Mas que organiza todas essas informações que você recebe dos sentidos exteriores. A memória sensorial, que é onde armazena essas imagens que são recebidas pelos sentidos, né? A imaginação, que trabalha em cima dessas imagens recebidas pelos sentidos, e a potência estimativa, né? Que aí depende, tem muita gente, outras pessoas chamam de outra forma, de expectativa, sei lá, não, mas é aquela capacidade de você enxergar, né, ou estimar algo do real a partir da informação recebida, né? Que, sei lá, é mais ou menos como você enxergar potencialidades no mundo real, né? E aí depois, você pode falar, Pedro. Não, não Não ia falar não. Eu pensei, na verdade, no exemplo que você deu do gato, né? Do gato para poder pular uma certa distância, né? Eu já vi você exemplo. O gato, para poder chegar numa certa distância, ele estima a probabilidade dele de como ele vai chegar, se ele pode chegar ou não. São Tomás, se eu não me engano, com relação a essa potência, ele fala que acho que a capacidade, por exemplo, da ovelha perceber o lobo, né? Acho que na Suma Teológica, se eu não me engano, ele dá esse exemplo lá na questão 78, se eu não me engano. Exatamente. E que é exatamente essa é a potência estimativa, né? O gato ele não está usando de cálculo diferencial integral, fazer uma conta ali, sei lá. Exato. Eu, quando dou aula sobre isso para ensino médio, eu falo o seguinte: imagina o Lionel Messi. Eu falo para ele, imagina o Lionel Messi. Ele limpou todo mundo, chegou na cara do gol. Ele vai chutar, ele não fica. O que é a bola? O que é o futebol? Ele não está pensando conceitualmente. Ele estima se o goleiro deu uma baixadinha, ele dá um totozinho por cima e faz um golaço. Exatamente. O goleiro fechou em cima, ele dá entre as pernas do cara, acabou. Então, o ser humano tem isso. Quando está jogando futebol, o sujeito não usa o alto O tempo inteiro. Oi? Exatamente. Esse atributo, na verdade, nos esportes, né? Rodolfo? Acho que travou aí. Oi. Alô? Alô? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pronto, então voltamos aí. Eu tô te Voltamos. ouvindo bem agora. Agora sim, né? Tava Beleza, dando agora. travada ali. Deve ser na minha internet. Não, então, eu dizia, né, que exatamente quando nós, seres humanos, praticamos esportes, né, a gente está usando a potência estimativa o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente só toma ações por estimativa, né? O tempo inteiro. Claro que a prática vai te ajudar a você estimar melhor sobre a realidade. Simplesmente isso, né? Mas pronto. Depois a gente tem essa percepção apetitiva, né? Que aí a gente começa a entrar nas questões das paixões. Então veja, a gente começa a identificar, e o gato também, algo como bom. Veja, eu não estou falando de objetivamente bom e de subjetivamente ou objetivamente mal, tá? Quando eu olho para alguma coisa do real, eu identifico aquilo como bom. Qual que é a tendência minha natural? A desejar aquilo, né? E em direção àquilo. E quando eu olho para algo no real que é me recebido pelos sentidos exteriores,
passa pelos sentidos interiores, a mesma coisa. Ok. Mude, né? É de rejeição. Alô, Rodolfo? Alô, tá me ouvindo? Aqui tá ok. Tô ouvindo. Ah, tá ok? É porque Tá, beleza. meu celular tá na rede aqui sem querer, eu prefiro usar o pacote de dados, porque funciona melhor aqui nesse lugar da minha casa. Agora não vai travar, não. Tá bom. Então, quando você encontra algo que você identifica como ruim para você, você tem uma característica imediata de rejeição. Não é? Só que essa rejeição e desejo, não, elas vão gerar respostas emocionais distintas. Uhum. E aqui nessas respostas emocionais distintas é onde entra essa percepção apetitiva, que são as paixões humanas, né? A gente tem, não vou entrar muito em detalhes, mas você tem do concupiscível e do irascível, né? Paixões do concupiscível e do irascível, cada uma se desmembrando, e aqui existem estudos e mais estudos acerca das paixões, suas relações com virtudes, no caso do homem, né? Etc, etc, etc. Tá? Mas pronto, aqui também os temperamentos estão embasados, né? Os temperamentos humanos, eles vão ser determinados a partir das manifestações passionais, conforme uma ou outra paixão se manifesta em determinado grau, né? Dado uma resposta emocional em relação àquilo que a pessoa deseja ou repele. Bom, mas depois disso, né? Nisso aqui, tudo que a gente falou até então, a gente compartilha com os animais irracionais, né? Então, todos eles têm esse tipo, inclusive paixões, tá? Os animais também, são passionais, né? A gente compartilha com eles. Depois a gente sobe o estágio, né? No homem, a gente começa a perceber outros dois atributos, né? Que são a vontade e o intelecto, né? E o intelecto, o que ele faz? Cara? O intelecto é de fato, aquela capacidade de cognição imaterial, de emissão de raciocínios, aliás, de capacidade de raciocínio e de emissão de juízos acerca disso. Então, o intelecto vai ser aquele que vai olhar, por exemplo, quando você está olhando para andando na rua, né, e vê uma outra pessoa vindo na direção, você identifica imediatamente o que está acontecendo em você aqui. Sentidos exteriores estão recebendo uma informação, os sentidos interiores também. A percepção apetitiva vai dar uma resposta emocional, sei lá, se é um vizinho teu que você brigou, né? Você vai, quero repelir esse cara, vai atravessar a rua, né? Pro outro lado, sei lá, coisa do tipo. Mas você vai ter uma resposta emocional, mas você vai identificar, veja, tudo isso está acontecendo simultaneamente, tá bom? Uhum. A gente não está dizendo assim, a gente faz essa distinção, mas essa distinção é meramente abstrativa, em termos Para de algo que. explicações, né? Acontece tudo imediatamente, né? Uhum. Mas o que você identifica é que é uma pessoa, que é um homem, né? E quem faz o atributo que faz essa identificação, né, é justamente o intelecto. Ele capta imediatamente essa forma substancial, para usar o termo técnico, né? Essa forma substancial que é do homem, que está vindo lá. Ou quando você vê uma árvore, a mesma coisa quando você vê. Então, o intelecto tem essa capacidade de captar a resposta para a pergunta: o que está diante dos meus olhos? E veja, isso acontece mesmo se você não conhece nada, nenhuma. Por exemplo, imagina que existe uma espécie alien desconhecida, você não sabe nada, que aparece diante de você agora. Você vai estar captando a forma substancial dela naquele momento. Mesmo que você não tenha um conceito formulado ainda. Então, veja, aqui a gente começa a perceber algumas características da intelecção mesmo. A intelecção ela essa capacidade de, quando você intelege e capta você apreende essa forma substancial, né, para dentro do intelecto, em geral, com os esquemas mentais que existem em cada pessoa, você forma um conceito acerca daquilo. E esse conceito é um símbolo para se referir a essa intelecção.
Esse Uhum. conceito ele pode vir verbalizado, ou sei lá, com música ou com qualquer outro meio de expressão, ou não, tá? Então você tem umas camadas simbólicas para chegar na intelecção. Então quando a gente está se comunicando aqui, todas as palavras que eu estou utilizando aqui vão se referir a esses conceitos que o Rodolfo vai formar com os esquemas mentais que ele tem, né? E que vão gerar as intelecções, ele vai perceber, beleza, está falando do intelecto, o intelecto já tem essa aqui, tal, 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 tal. Então você tem umas camadas simbólicas, né, no próprio discurso acontecendo. Mas pronto, isso é um parênteses. Uhum. Então o intelecto tem essa capacidade, né? E com isso você vai começar a fazer, vai deduzir, raciocinar acerca dessas intelecções que estão sendo feitas, e proposições são tomadas e você emite juízos. Tá? Então o intelecto tem essa capacidade. A vontade já tem a capacidade, já tem a característica de ser o assento das escolhas humanas, onde o livre-arbítrio se manifesta totalmente, né? Então, Uhum. todos nós temos a experiência do livre-arbítrio. Essa experiência do livre-arbítrio ela é feita com a vontade. Né? E a gente percebe nas nossas escolhas diárias, né, que a nossa vontade está agindo ali. Né? E a vontade vai determinar, quando ela está bem orientada, bem formada, né, ela também vai determinar vai ajudar a determinar aquilo que você identifica como bom e ruim, com o intelecto junto, claro, não é somente a vontade, né? Mas aquilo que você identifica como bom ou ruim e que vão determinar as suas respostas emocionais. Então veja, no homem a gente começa a entrar num nível, né, em que esses dois atributos imateriais, eles são imateriais, a gente já vai falar o porquê, tá? Uhum. Esses dois atributos imateriais aqui, intelecto e a vontade, eles têm essa característica de controlar, entre aspas, né, esses outros atributos. É com eles que, por exemplo, eu vou controlar minha percepção sensorial, minha imaginação, minha percepção apetitiva, etc, etc. Bom, antes de a gente entrar aí na imaterialidade, se você quiser complementar com alguma coisa aí, Rodolfo, fica à vontade. Não, acho que até agora para mim tá tranquilo. Se você puder avançar, para mim é melhor que a gente aproveita, acabo podendo aproveitar você o máximo desse Beleza. assunto e poder entrar depois na materialidade. Eu queria tocar no Tá. assunto depois da ética envolvendo a inteligência artificial, se puder. Com certeza. Ah, perfeito. Ótimo. Tema ótimo. Tá? Então, veja. Desculpa, o David, é porque de fato, até se você puder. Uhum. Tá. Perfeito. 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 Então, vamos lá. Por que esse atributo intelecto ele é imaterial? Tá? Então, vamos pensar da seguinte forma. Tudo que está no mundo real, a gente já falou, no mundo corpóreo, vamos chamar assim, não no mundo real, porque a realidade envolve mais do que o mundo corpóreo, mas tudo que está no mundo corpóreo, né, ele é um composto de matéria e forma, como a gente falou. Então, quando você está aí num homem, né, é um composto dessa forma substancial humana com o corpo humano. O sofá é o composto de uma matéria que ele é formado, embora seja um artefato, né, mas é uma matéria que ele é formado com a forma do sofá e etc, etc, etc. Então existe essa junção elomórfica no mundo corpóreo, né, e que tudo é formado por uma forma e composto de uma matéria. E veja, essa matéria, né, quando ela é informada por uma forma, ela se transforma naquilo, ela responde a pergunta, o que aquilo é, com essa forma. Né? Uhum. Então toda matéria que recebe uma forma, ela é transformada por aquela forma, entre aspas. Né? Ou seja, ela Uhum. se transforma naquilo, por causa dessa composição homomórfica do mundo corpóreo. Então a gente vê aqui, o intelecto tem essa capacidade de abstrair, de captar essas formas substanciais da realidade. Então ele recebe elas, ele capta imediatamente, né, quando ele está diante de algo. Se ele fosse material, agora vem o argumento. Né? Se ele fosse material, se o intelecto se reduzisse à matéria, né, isso significaria que
a cada vez que nós percebemos algo e captamos com o intelecto a sua forma substancial, ele se transformaria naquilo. Então, por exemplo, para ficar mais visível, né? Imagina que o seu intelecto ele fosse, sei lá, o seu cérebro, né? Tá reduzido ao seu cérebro. Então, cada vez que você vê um cachorro na rua, ou que você pensa num cachorro, ou na cachorridade, sei lá, ou qualquer outra coisa, seu cérebro está se transformando num cachorro. Entendeu? Cada vez que você vê uma árvore, teu cérebro estaria se transformando, literalmente se transformando numa árvore. Ele receberia a matéria e forma ao mesmo tempo ali, conjunto, Exatamente. mas ele só pode receber a forma substancial da coisa, né? Exatamente. Então, se ele fosse material, se ele fosse uma matéria, por ele receber essa forma substancial, essa matéria seria transformada. Perfeito. E, portanto, ele se transformaria numa árvore, se transformaria num cachorro, se transformaria numa vaca, sei lá, qualquer coisa que você intelege no mundo real. E isso, obviamente, é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Não, ninguém tem um cérebro aí que está se transformando num cachorro ou numa árvore em nenhum momento. Exato. E me permite, David, tem um exemplo que alguém citou aqui, o Rafael de Paula, né? Falou que você é o Eduardo Feser brasileiro e ele é o Wolfgang brasileiro. O N é hiperbólico também. Igual. Olha só. Mas não é hiperbólico, não. A gente é realista, no final das contas. Eu concordo. Tem um exemplo que eu vi o Rafael de Paula dando, ele falou o seguinte, olha, pensa em Coca-Cola. Ele fala assim, pensa em Coca-Cola. Em termos cerebrais, você vai ter determinados impulsos neurológicos ali, ou atividades cerebrais ali mesmo. Agora, pensa Coca-Cola novamente. O ato material ali é diferente do anterior, mas o que você pensou é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, a parte conceitual da atividade intelectual não é aquela atividade cerebral. Exatamente. Nem pode ser. Exatamente, porque senão você não teria identidade dos conceitos. Né? Você não estava pensando na mesma Coca-Cola. Na então, mesma você Coca-Cola. A única maneira de você salvar de você cair no materialismo, né, em relação ao intelecto, é se você assumir um nominalismo das essências. Se você vai cair num nominalismo, aí você pronto. Aí você consegue salvar um certo materialismo do intelecto. Né? Mas como o nominalismo é falso, né, então não dá. Mas pronto. Esse é o ponto, né, de fato. Então o intelecto é claro que a operação do intelecto ele é material, mas a operação dele se dá por meios materiais. Tá? Não tem problema. Isso não apresenta nenhum problema. Você, por exemplo, quando ele está captando uma forma substancial que está na sua frente, utilizar certos impulsos neurológicos, etc, que acontecem. Não é problema nenhum. Não há problema nenhum disso. Né? E aqui reside, então, o argumento de que se a inteligência, essa capacidade, como eu defini no começo, a capacidade de apreender a realidade, a inteligência reside exclusivamente, não exclusivamente, total, né, mas primariamente no intelecto. Né? Agora, vamos para a inteligência artificial. Tá. O que é um computador? Vamos entrar aí já no... O que uma inteligência artificial, esse termo, se propõe a fazer? Se propõe a ser, né, ter essa capacidade de apreensão da realidade de maneira artificial. Dado que a gente colocou isso, é possível, metafisicamente? Nem pensar, né? Nem pensar. Por quê? Porque uma inteligência artificial vai operar sempre por meios materiais. Então a gente Me permite contar uma história, David? Rápida. Teve um ano que eu fui participar de um congresso de filosofia e transhumano. Aí você já imagina como é que vai ser. Transhumanismo, né? Você já imagina como é que é isso. Só que os caras chamaram, eu acho que eles cometeram um engano. Eles chamaram um cara de perspectiva crítica a justamente isso. Ele acho que era da universidade, acho que era da Universidade do Porto, de onde você fez seu doutoramento.
em matemática, no caso, né? Só que ele é da filosofia, se eu não me engano. Agora me fala a memória do nome do cara. Eu tenho. Os portugueses falam doutoramento. Ah, é. Eu tenho o CD dele aqui, da palestra dele, e ele falava um negócio muito interessante, que ele falava dos extropistas, ao invés dos entropistas. Ele falava dos extropistas como aqueles que iriam pegar essa questão toda da tecnologia, da inteligência artificial, colocar esse tipo de coisa e a vida seguir uma espécie de Black Mirror, igual existe, mas que você coloca toda a seu aparato intelectual, que é imaterial, dentro da máquina. Eu fiz uma pergunta lá que não leram a minha pergunta. A pergunta era bem simples. Onde é que isso vai ficar armazenado se não num hard disk, ou seja, num disco rígido, material? Rígido. Sim. Ou seja, só isso daí já é um tapa na perspectiva de que tudo vai virar esse mundo, uma espécie de hegelianismo. Enfim, Exatamente, né? desculpa, eu só queria contar essa história porque ele falando isso e ele estava criticando esse tipo de coisa. E todo mundo, na verdade, oh, que maravilha, é isso mesmo, o mundo num futuro, daqui a 500 anos vai estar assim, ou seja, um argumento assim, dado isso, logo aquilo, assim, Sim. também falso, né? Enfim. Sim. Bem, mas isso é importante, Rodolfo, porque o debate sobre futurismo e transhumanismo, né, ele está acontecendo agora, hoje, no mundo, e está cheio de grupos intelectuais que estão ditando, né, os rumos desse debate. E todos os intelectuais que estão ditando os rumos desse debate são intelectuais pró-transhumanismo e pró-futurismo. Né? Veja, isso é uma situação muito similar ao que aconteceu em maio de 68, na França, com os pós-modernos. Sim. Em maio de 68, na França, com os pós-modernos, a gente tinha esse grupo de intelectuais discutindo essa questão da pós-modernidade muito antes da gente estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Né? Entendi. Então, assim, como agente histórico, para a gente prestar atenção nesses grupos intelectuais e no que eles falam é muito importante, porque eles têm um poder de impacto histórico muito forte. Né? E me permite uma coisa aqui. Bom, enfim, Desculpa, claro. me permite uma coisa, até para anunciar aqui. Eu estava fazendo mestrado agora há pouco em educação na PUC Rio. Eu não sei nem se eu vou continuar, para te falar a verdade. Mas um dos temas da filosofia da educação é justamente o tornar-se humano. Tá vendo? O tornar-se humano. Ou seja, isso implica em aborto, eugenia, várias outras coisas. Tema aqui, mas só para, já que você citou essa coisa, ou seja, existem coisas que já estão sendo discutidas por esses intelectuais de academia, que daqui a 20, 30 anos não precisa nem muito, já vai estar sendo implementado sem que as pessoas se deem conta. Exatamente. Para você fazer previsões, né, do futuro, você tem que olhar primariamente para os grupos intelectuais. O que está sendo discutido hoje nos grupos intelectuais? Então você vai conseguir ter uma noção do que vai acontecer no futuro. Né? Desculpa, mas, tá, Ode. Não, é muito pertinente, né, esse assunto. Inclusive a inteligência artificial entra com tudo nisso, porque ela está começando a moldar, de fato, entre aspas, esse conceito, porque para eles é isso, né, de homem. E, então, esse tornar-se humano, à medida que o transhumanismo avança e a agenda transhumanista avança, você vai perdendo essa noção do que é homem, né? Então, você vai tendo uma simbiose de homem com máquina, etc. Essa questão de colocar o intelecto para dentro de um hard disk, né? De um hardware, e por aí vai, etc, etc, etc. Sei lá, tem ali os próprios robôs ganhando status de pessoa, já está se discutindo isso, né? E inclusive entrando no mundo jurídico e sendo legislado direitos para eles, porque esse conceito de pessoa, esse conceito de homem está sendo transladado, né, para as máquinas, etc. E isso vai confundindo e mudando completamente a noção do próprio homem. Né? E, cara, aborto, eugenia, etc. Isso aí vai ser fichinha, né? Porque está por vir, né? A gente já tem pesquisadores na China que fizeram uma quimera lá, né? Eles juntaram, acho que colocaram em embriões de macacos DNA humano, uma coisa do tipo lá, e eles
Eles fizeram uma quimera lá, cara. Uma coisa bizarra, assim, bizarra. Bizarro isso, hein, cara. Então, enfim. E tudo isso usando nanotecnologia, etc, etc, etc. Biotecnologia e tudo mais. Bom, mas voltando para a inteligência artificial, né? Porque senão a gente já vai entrar nos planos. Voltando ali para a inteligência artificial. Então, toda inteligência artificial, ela não extrapola, ela não tem uma natureza, né, que possui um intelecto. Ela jamais terá um intelecto. Uhum. Ela vai ter capacidade de imitação, né, de exemplos, etc., e aprender e falar ou classificar algo semelhante a um conceito, a uma aproximação conceitual. Veja, as pessoas me perguntam, gostam de me perguntar se cenários futuristas complexos assim acerca de IA são possíveis. E eu respondo que são, porque eu sei como funciona. Né? Eu sei como funciona. Então, por exemplo, é extremamente possível você criar possível materialmente, né? Falando, você criar uma IA que ela vai lá numa guerra, por exemplo, e vai assassinar uma pessoa que ela vai identificar como inimigo e vai identificar corretamente. Alheio do exército XYZ lá e tal. É extremamente possível, isso é extremamente possível. Agora, isso não significa e jamais significará que uma IA possuirá um intelecto. Tá? Porque ela está na matéria e o intelecto é imaterial. Tá? Ou seja, o que a gente está dizendo aqui, assim, não existe inteligência artificial. Porque não existe. Não existe inteligência. O conceito de pressuposto é algo imaterial. Exatamente. Então, esse termo, inteligência artificial, ele é um termo que confunde as mentes. E é justamente para isso que ele está aí. Porque ele não é possível metafisicamente. Né? Não existe isso de inteligência artificial. O que a gente chama de inteligência artificial é uma aproximação de atividades mentais ou algo do tipo assim, né, que são operativas no cérebro. É mais ou menos o seguinte, olha, quando o cérebro está... O exemplo do Rafael de Paula ali, né? Você está pensando na coca, você tem ali um conjunto, né, de sinapses cerebrais que está acontecendo, etc, etc. Isso vai te dar um esquema mental, um desenho no cérebro de sinapses e tudo mais. Agora, quando você pensa na coca novamente, são outras sinapses, outra coisa que está acontecendo. Só que a estrutura das sinapses, o esquema de sinapses que está acontecendo é similar. Entendeu? E a inteligência artificial tem a capacidade de aprender isso. Uhum. Ou seja, ela tem a capacidade de fazer isso. Ou essa IA que é chamada, tem a capacidade de fazer isso. Mas ela nunca vai dar uma atividade mental, exatamente. Ela nunca vai dar o passo da apreensão conceitual, da apreensão de uma causa de uma forma substancial. É impossível. Então, portanto, ela nunca será uma inteligência, de fato. Né? Bom, e claro, né, a gente começa, então, falando já da questão da inteligência artificial, a gente tem que tangenciar e começar a falar das questões éticas que a envolvem. Isso, eu queria que pudesse discorrer um pouco sobre isso aí para... A gente já tangenciou um pouco o tema aqui, né, quando eu falei um pouco da guerra, da utilização da guerra, sei lá né, outras coisas. Nos processos jurídicos, a gente já pode entrar numa coisa que está acontecendo agora. Né? Tem processos jurídicos que estão sendo avaliados por uma IA. Né? Isso é muito comum. E que estão determinando a culpa, né, ou a inocência de uma pessoa a partir de processos históricos que são avaliados e tal. Basicamente, como é que funciona? Você precisa de uma base de dados, né? De como foi julgado. Vamos pegar um processo jurídico que já foi julgado, então tem uma base de um tribunal que já foi julgado, tem vários processos que já foram julgados, etc. E a veracidade, né, desses processos, se eles foram conclusivos na sua assertiva ou não, de fato verdadeiros, né, aqui a gente está falando uma verdade por meio que uma noção de teoria da correspondência da verdade mesmo, ou seja, o juiz culpou determinado fulano lá naquele tal processo. Mas de fato ele era culpado? Há uma correspondência com a realidade?
Exato. Aí, E me permite, David, se a gente entra, por exemplo, se a gente tem que mencionar, por exemplo, sei lá, pega a teoria dos quatro discursos que o Olavo, né, elabora lá. sim, Você pega o discurso de um juiz, por exemplo, eu lembro o Olavo falando perfeitamente um negócio assim, falou assim, olha, qualquer pessoa que vai ser condenada ou se livrar da prisão, ele está sendo condenado por conta de um discurso retórico. sim, E pode exatamente. ser avaliado no decorrer histórico de modo sem o interesse, sem aquela paixão do momento, sem aquela coisa toda, ser julgado de uma maneira completamente diferente e levar à inocência, num caso que era culpado. Então ele falava assim, ó, qualquer juiz bota a cabeça no travesseiro tranquilamente, sabendo que qualquer pessoa naquele momento vai julgar como ele, mas naquele momento. Sem contar que às Sim, vezes a decisão no decorrer da história levaria o sujeito a uma culpabilidade que o IA não vai captar. Não sei não se. vai captar, exatamente. 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 A IA vai olhar para eles vão olhar para esse processo histórico, ver esse momento em que você acha a correspondência, se é culpado ou não, e você tem então uma base histórica de classificação. Esse processo, sim. Esse processo, não. Esse processo, sim. Esse processo, não, 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 e vai embora. É com essa base histórica que ela é treinada, né? E aí os próximos processos que entram, isso vai retornar uma função matemática, tá? Uhum. Claro que tudo é matematizável aqui, né? Você tem uma matematização do texto, da semântica, etc, etc, etc. Isso tudo gera uma função, e nessa função tem os parâmetros que entram nela que vai me dizer a predição. Isso aqui é IA, é essa Entendi. função, tá? Uhum. Que vai me dizer a predição, olha, culpado não é, tá. E está acontecendo isso. E uma máquina está tomando decisões de culpabilidade de pessoas. Né? A gente passou uma linha ética aqui. Exato. É. O que você acha, Rodolfo? Só o seguinte, a gente só pode falar exatamente em questão ética a partir do momento que você tem a inteligência, não a inteligência artificial, a inteligência. Porque aí você vai ter a questão que você falou da vontade, do intelecto, de livremente o sujeito escolher aquilo que interessa a ele ou não. Não sei se eu tô. Exatamente. E aí, veja Não, bem, não, concordo plenamente. a culpa é do IA ou a culpa é do sujeito programador? E aí você tem em questões mais profundas. E aí, julgou errado. A bomba vai estourar no colo de quem? Exatamente, exatamente. Né? A gente começa a entrar, eu particularmente acho que é uma linha ética que está sendo cruzada. Né? Ou seja, você colocar uma máquina para tomar decisões acerca de seres humanos, por diversas razões. Né? Primeira coisa, aspectos qualitativos uma IA não é capaz de captar. Tá? A qualidade é uma característica do mundo real. A gente tem a qualia no mundo real. Né? Não é só a extensão como queria Descartes, né? Claro. E Uhum. toda a tradição cartesiana que vem depois dele. Uhum. A qualidade no mundo real. E essas qualidades, como você falou, a decisão de um determinado juiz de condenar uma determinada pessoa envolve a percepção petitiva dele naquele momento. Aquele momento histórico tem emoções, tem qualidades, tem Exato. identidades, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque essa é a complexidade da realidade. Uma IA não perfura o real nesse nível. Uma IA não tem a capacidade de perfurar o real nesse nível. E outro problema que nós estamos enfrentando muito hoje é o problema da classificação dessa base de dados por humanos. Quem vai lá e vai julgar aquele processo histórico é um ser humano. E ele também vai passar por esse mesmo processo de ser um homem do seu tempo. Com uma cosmovisão política, com dinheiro vindo de um lado, com uma cosmovisão religiosa, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo ao mesmo tempo. E essa base que está sendo classificada para a IA tomar decisão está sendo feita por humanos. Veja, vamos dar um exemplo muito claro. O tal do discurso de ódio hoje. Existem IAs, né? Quando você recebe uma, que é aí, Suspensão. uma Uma suspensão suspensão no Facebook, ou então você no recebe Facebook, no essa Instagram, postagem. exatamente. Quando você recebe uma suspensão aí no Instagram, no Facebook, sei lá, no Twitter, onde for, quem está dando essa suspensão e julgando que aquilo que você falou, colocou de imagem, etc.,
representa um discurso de ódio, é uma inteligência artificial, tá? É uma IA. Agora, veja, essa IA, ela foi treinada também com base de dados. A base de dados. Então, o que os caras pegaram? Pegaram vários, principalmente Facebook, Twitter, essas grandes empresas da Big Tech aí, né? Elas têm muitos dados. Pegam uns dados gigantescos, mas são classificados como discurso de ódio por alguém. Ué, não teve esse final de semana? Glória a Deus, aleluia, sei lá, as pessoas botavam no Facebook e ele botava uma tarja. Semana, não foi? Foi, sim, exatamente. A IA, ela vai começar sendo retreinada e vai começando a aprender, é natural, tá, que isso aconteça. Ela vai começando a aprender coisas novas ali, aprender, entre aspas, assim, né, vai captar padrões estatísticos novos e vai começar a classificar outras coisas como discurso de ódio, etc. Isso acontece, né? Mas o fato é que esse discurso de ódio, aquilo que é aquele viés na base que vai ser utilizado para treinar a IA, ele é dado por um ser humano que tem uma cosmovisão, que tem uma visão política, que tem tudo que eu falei, tem dinheiro sendo recebido por um lado, tem trocentas outras coisas. Então, o problema de viés de base, né, ele é intransponível. Não há imparcialidade para determinar uma base de dados. Não há. Não existe esse negócio de imparcialidade. Não. Todo mundo vai ter uma cosmovisão. É impossível. Então, todo mundo vai ter uma cosmovisão e etc. E vai determinar quem está classificando essa base para uma IA ser treinada, vai ter uma cosmovisão, etc, 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 etc. Então, esse negócio de discurso de ódio, por exemplo, é muito perigoso. Né? É muito perigoso. Porque quem está determinando o que é ou não discurso de ódio? Você está entendendo? E hoje a gente vê claramente que existe uma tendência para um lado, né? É claro, é evidente, né? Tá bem definido. Acho que eu printei, inclusive, para guardar. Porque, de fato, alguém classificou aquilo como discurso de ódio. Né? E foi um monte de gente passou o final de semana colocando isso daí. Né? Olha só. Mas enfim, então, a gente já começa a ter que dar um passo atrás antes de determinar se uma IA eticamente a gente consegue determinar que um robô vai tomar decisões sobre seres humanos. Começa a ter que voltar um passo e saber se aquelas bases que são utilizadas para o treinamento de uma IA, elas estão sendo classificadas com qual viés. Você tem um passo ético anterior, entende? Quais são as categorias? Né? Exatamente. Que ninguém discute, tá? Ninguém está discutindo isso, tá? Todo mundo aceita ali como ok, tá bem, tá tudo bem e vamos embora. Assim. Mas ninguém discute quem está classificando o que é discurso de ódio. Né? Isso sim tinha que ser discutido, né? Fundamentalmente. Exatamente. Fundamentalmente. É questão de fundamento, é questão filosófica, na última instância. Exatamente. Só que a pessoa tem um assunto muito bonito, inteligência artificial, nossa, né? E aí as pessoas criam um fetiche, uma fantasia, como se fosse o último, não sei como é que fala aí no Sul, né? Aqui no Rio é o último biscoito do pacote, né? Em São Paulo, a última bolacha. Mesma coisa. O último biscoito. Né? Exatamente. Mas isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que linhas éticas já estão sendo cruzadas. Né? Tanto na guerra. O Vaticano, inclusive, já se pronunciou que a gente deve discutir isso acerca da IA. Né? Uso na guerra, uso por militares, por governos, etc. Uso por governo, por exemplo, é uma coisa extremamente perigosa. Né? Você tem um caminho... Vamos fazer uma paráfrase aqui do Hayek, né? Um caminho para a servidão a partir da tecnologia já está imediato. Assim. A gente vê na China, por exemplo, isso acontecendo. A gente já está nesse passo. Né? A China, por exemplo, ela utiliza técnicas de reconhecimento facial, né? Que é computer vision, para você estar associado ao governo, né? Você tem uma identidade facial e você tem um cadastro no governo. Se o seu comportamento cívico ele for considerado bom, aí tem um enviesamento de base, etc, etc. O que é bom, não?
você ganha pontos e recebe descontos em supermercados, etc, etc, etc. Se o seu comportamento cívico for classificado como ruim, você perde pontos ali e aí você vai ter preço mais caro, vai ter que pagar mais caro lá no mercado para o refrigerante, para não sei o quê, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, na prática, o sujeito está sendo escravizado por aqueles que, na base, já classificam Exato. como vai avaliar ou não, né? Exatamente. E todo mundo vai para a China, né, daqui do Ocidente, e vê essas reconhecimento facial, câmeras na cidade inteira de reconhecimento facial, e você abre a porta e Assombrado, né? hotel com reconhecimento facial, então ficam fascinados, fascinados, né? Nossa, aqui está o futuro, aqui está não sei o quê, aqui está, sei lá eu, né? Um monte de gente aqui do Ocidente facilmente seduzido pelos chineses, não sei porquê, cara. Pois Sinceramente, eu é. não consigo entender porquê. Também não. Mas é. Também não. Mas no final das contas, o que está sendo utilizado aqui é tecnologia para expansão de um projeto totalitário. Perfeito. Para expansão de um caminho de servidão. Né? Então, é de fato o que está acontecendo. Então, quando os governos brasileiros, americanos, etc. Americano não, porque o americano já se ligou, né? Mas o governo brasileiro, de outros países, falam de exportação de tecnologia chinesa, isso para mim é um alarme gigantesco. Assim, Eu também acho. Também acho. gigantesco. Ué, e no outro dia eu estava vendo um vídeo da primeira escola internacional chinesa, fica em frente a uma escola que eu dou aula no Rio de Janeiro. Aí no Rio, Então, né? a primeira no mundo, no Rio de Janeiro, e aí aí você já fica sabendo que netos de gente graúda de determinado partido político tá lá estudando, ou seja, já provavelmente já vem ordem de Pequim, aí pode parecer teoria da conspiração, mas não é só você ir lá, o cara tá lá. O sujeito tá lá, o outro, na verdade, está recebendo ordem do negócio. Aí você fala, pô, é aquela coisa, né? Parece banana, tem cor de banana, textura de banana, mas não é banana, pô, peraí, tem alguma coisa errada, né? Mas ali não, ali tem toda característica de banana, você fala, é banana, pô, nesse caso. Exatamente. Então não Exatamente, é pô, exatamente. que estão no Rio de Janeiro, num lugar de classe média alta, enfim. E aí você vê que aí existem as promessas tecnológicas, a tecnologia da Huawei, aquela coisa toda, né? Enfim. Exatamente. Exatamente. Né? Há um projeto de expansão de. Mas isso não é novidade para ninguém, não é teoria da conspiração. Mas a China tem um projeto imperial. Claro. Se vocês quiserem, tem um documentário no YouTube, um documentário português falando sobre a expansão, a ascensão de Xi Jinping, né? Do presidente Ascensão do Xi Jinping. do PCC chinês lá. Hum. E uma das estratégias de expansão imperial da China é via comércio, né? Então, a expansão comercial. Então, determinando rotas comerciais ao longo do mundo. Ele começou a construir portos comerciais ao redor do mundo que seriam favoráveis, né, à expansão comercial chinesa. E faria com que o mundo se ajoelhasse, né, diante do comércio chinês. E ele sempre teve uma estratégia de ir lá emprestar dinheiro para um país e comprar o país. Né? Claro. O Então, Sri aconteceu isso. tentaram na Austrália, né? Oi? Fizeram no Sri Lanka, tentaram fazer na Austrália. Estão construindo um Exatamente. porto em Santos, Exatamente. né? Exatamente. A E com a transmissão elétrica do Brasil já é toda deles, da State toda Grid, já é dele. toda deles. Então, a hora que eles quiserem, vamos Exatamente. acabar com a luz no Brasil. Puf, acabou. Exatamente. Então, eles escravizam econômica e tecnologicamente um país. Né? Essa foi essa estratégia de expansão de dominação imperial. Né? E é o que está acontecendo. Bom, se a gente falar muito aqui, o Instagram vai boicotar Desculpa, a gente. gente. Exatamente. Tá bom, David. Olha só, você quer continuar? Eu não quero te cortar, mas acho Não, que não, não. Acho que a gente já falou bastante aí, né? já Falei bastante também. a gente pode até marcar um outro momento para aprofundar alguns Tá? assuntos, essas coisas. Eu queria até te perguntar mais à frente, agora não, mas, por exemplo, essa coisa do. Aí eu queria entrar num detalhe que é matemático, porque como você é doutor em matemática, conhece esse assunto, eu não sou matemático, não sou da área da matemática, mas, por exemplo, se você pega esses cálculos, se você faz o cálculo
a tal coisa do infinitesimal que o cálculo numérico ia tentar ajustar. Ou seja, ainda assim a inteligência artificial ela não chega no infinitesimal mesmo da coisa. Ainda assim ela tem problema. Não teria problema nesse sentido aí? Matemático, inclusive, ou não? Sim, sim, não, sim. A questão do infinito, né? É uma coisa que a computação não chega, né? Na teoria da computação e na aplicação da teoria da computação moderna, a gente vai ter sempre o finito, né? É tudo Uhum. finito ali. Então, especificamente utilizado em geral a aritmética de ponto flutuante, né? Que é chamado. E infinito não tem. Então, uma aproximação de π, quando você coloca na calculadora lá e dá 3,14, não sei o que, aquilo lá não é π. E nunca vai chegar a ser π. Quando você coloca na raiz de 2, etc, nunca vai ser. Tá? Então, a inteligência artificial vai ter sempre esse problema de aproximação. Mas aí a gente teria que entrar num outro ponto de filosofia da matemática, né? E ver o seguinte, olha, o infinito em ato, o infinito real, ele é possível na realidade ou não? Uhum. Aí entra em outra dimensão Da do discussão, né? problema, né? Da discussão, exatamente. Entendi. Mas só para adiantar, eu por muito tempo eu fui finitista em matemática, não acreditava no infinito quantitativo em ato, né? Mas eu mudei minha cabeça. Tá. Pronto. Tá bom, David, muito obrigado, cara. Mas eu Pô, quero... eu acho que eu vou gravar isso aqui, depois vai pro canal do YouTube da Academia Areté, que é uma escola que eu toco lá, assim, de filosofia. Eu faço esse curso, eu faço todo dia live de história da filosofia, né? Aquilo que eu acho que, assim, para ser bem sincero, David, depois, se você tiver uma curiosidade, para você não é necessário que, né, você domina isso daí. Mas, assim, o que eu faço ali é o que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Porque a minha intenção é pegar aquelas pessoas que não têm noção nenhuma de filosofia, porque assim, o que eu estou fazendo não seria naquilo que eu considero o nível superior ali, não. É claro que se eu pegar o que eu estou fazendo ali, é muito melhor, modéstia à parte, do que muita coisa de nível superior que tem por aí. Mas eu, assim, como eu acho que o nível superior deveria ser outro nível, o que eu faço, possa compreender assim, olha só, isso daqui é o que é o necessário para você entrar no nível superior. Entendeu? Então, essa live aqui vai ser extremamente interessante, extremamente fundamental. Vou fazer propaganda dela durante algumas semanas aí, para as pessoas virem e assistirem esse conteúdo, para poder, assim, por exemplo, entender que esse é um assunto fundamental e deveria estar sendo discutido, só que está sendo pouco discutido. Com certeza. Na verdade, o que está acontecendo é o grupo de intelectuais está dominando o debate, né? O mesmo grupo de intelectuais está sendo replicado o movimento de maio de 68 agora. Entendi. Eu não tinha feito essa analogia, não. Essa analogia é sensacional. Tá bom? David, muito obrigado, Beleza. cara. Não sei como te agradecer. Depois, assim, se você puder fazer algum story, que eu fico acompanhando todos lá, os stories todos lá, para de repente, se você puder ajudar a gente, dar alguma dica lá de livro sobre esse assunto mais profundamente, vai enriquecer pra caramba. Aí a gente vai compartilhando, falando para as pessoas. A hora que você tiver o link da live, etc., me passa, que daí eu vou compartilhar ali também, fazer o pessoal, porque beleza, o pessoal, meu público, tem que assistir esse tipo de conteúdo também. O teu perfil, especificamente, vai ser ótimo, né, para o pessoal. Tá ótimo, David. Muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Muito obrigado. Beleza. Deus me pague pela generosidade. Eu que agradeço, Rodolfo. Tá bom? Muito obrigado. A live vai ficar... Você também. Muito obrigado. Aí, onde a live vai ficar? Eu vou deixar a live no meu perfil. Eu vou fazer o download dela. Se você quiser fazer o download dela, você fica à vontade. Mas, assim, eu vou colocar também no YouTube da Academia Areté, que é o canal que eu sempre coloco. Tudo que eu faço aqui no YouTube, eu coloco lá. Então, ela vai ficar gravada no meu perfil, que é o perfil do prof.rodolfo Braga. Se você quiser também compartilhar, baixar, fazer o download, eu te mando. Eu posso baixar um link, te mando o link também do download para você, caso você colocar, tá bom? Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado, hein, Rodolfo. Tá, muito obrigado a todos. E eu gosto de terminar sempre assim, David, que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, sempre. Obrigado. Se não for por isso, é para nada. Não é para nada, exatamente. Muito obrigado, cara. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.